Santo, mais uma vez, sobre a sua vida, sobre a sua história. Nós sabemos que quando nós deixamos Deus agir, é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que gera a vida nova. E assim, pela intercessão de Nossa Senhora, nós consagramos a vida de Graziela nas mãos de Maria. E assim ela apresenta para nós: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e fogo. Boa noite. Boa noite. E aí nós entramos no momento da pregação. E eu queria perguntar assim rapidamente: quem tem algum grupo de oração hoje pela primeira vez? Levanta a mão aí. Tem alguém? Levanta a mão. Irmão, pode levantar. Primeira vez que você tem grupo de oração? Não? Não? Esse irmão nosso é do Correio de Minas. O irmão lá do grupo de oração do Correio de Minas. Alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Isso é a primeira vez. Tem outro ali atrás. Só eles que vão ganhar a lembrancinha, viu, Lula? Só dois. Presta atenção, hoje perguntei quem veio pela primeira vez, quem vai ter lembrancinha. Ah, agora você veio, né? Não, foi de você. Agora ele veio pela primeira vez. Ah, tá. Sejam bem-vindos, viu? Vocês vieram uma vez, sejam bem-vindos, viu, meu irmão? E aí nós vamos entrar então no momento da pregação. Vamos ouvir a palavra, acolher a palavra no nosso coração. Vamos permitir que ela seja semeada em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, em todo o nosso ser, se não for muita ousadia de nossa parte. E a pregação de hoje, o tema dela, eu queria que você acolhesse. Eu tenho certeza que você já acolheu essa pregação no seu coração, desde o momento em que você chegou e foi acolhido na porta, na entrada. Não foi? Que você recebeu o papelzinho, não recebeu? O que está escrito aí nesse papelzinho? Hã? O pessoal não deu para dizer o papelzinho? Felizes os que trilham os caminhos do Senhor. Esse é o tema da nossa pregação. Felizes aqueles que trilham o caminho do Senhor. Quer dizer que todo aquele que dá dia a dia, passo a passo, o caminho do Senhor, será feliz em sua plenitude para todo sempre da sua vida. Mas eu pergunto para você já descobriu qual é o caminho do Senhor? Hein? Aumenta um pouquinho para mim, irmão. Aumenta um pouquinho para mim. Você já descobriu o caminho do Senhor? Você já encontrou o caminho do Senhor? Encontrou? Tem alguém perdido aí? Se tiver, até o final do grupo nós vamos mostrar o caminho. Tá não, irmão, você está no lugar certo. O fato de você estar aqui já mostra que você encontrou o caminho do Senhor. Porque você está na casa, você está na presença de Deus. Aqui é o caminho. Quem é o caminho? O próprio Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele o Senhor. Então todo aquele que busca Jesus Cristo encontra o caminho do Senhor e será feliz. E quando eu digo feliz, eu estou dizendo com toda a autoridade que me é dada pelo próprio Cristo, que não há ninguém que esteja trilhando o caminho do Senhor, caminhando com o Senhor, que seja infeliz. E eu estou dizendo isso
a Bíblia que você trouxe. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O ventilador não deixa, né? Aqui também na passagem. Amém? Misericórdia, ajuda a Dona Maria aí. Dona Maria estava cheia de saudades do Senhor e de nós e voltou. Não é, Dona Maria? Amém? Mateus 5. Amém? Mateus 5, no versículo 1. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. As bem-aventuranças. Jesus estava vivo, tinha sido batizado, tinha vivido no deserto, um tempo de jejum, de penitência no deserto, se preparando de fato para a sua missão de pregador. E aí então Jesus começa então, as primeiras pregações, e à medida que Jesus começa a pregar, começa a falar desse reino, desse tempo novo, discípulos começam a chegar. Pessoas assim como nós, que escutam, começam a seguir. Escutam, achei interessante o que ele está falando, tocou no meu coração, então começa a seguir Jesus. Começa daí, vamos já para um ponto. Esse povo não tinha o que fazer. Tinha. Esse povo não trabalhava, não tinha filho, não tinha casa para limpar, não estudava, não tinha marido nem mulher, não tinha nada. Ou será que eram tudo crianças e jovens? Os mais velhos não seguiam Jesus. Porque a palavra vai dizer que, à medida que ele começou a pregar e caminhar no meio do povo, de aldeia em aldeia, o povo ia seguindo. Porque as aldeias não eram tipo Januária. Não, eram povoados, então eram como se fossem cidades pequenas, aldeias com poucas casas. Não tinha como criar uma multidão de pessoas. É claro que para chegar a uma multidão seguindo Jesus, significa que ele passou por muitos outros lugares e outras pessoas foram seguindo o Senhor. Iam saindo de suas casas, deixando suas coisas e seguindo Jesus. Até que chegou o momento que Jesus, vendo aquela multidão, vendo a necessidade do coração daquele povo, sentou. E sentou lá numa montanha, para que todos pudessem ver e ouvir o que ele estava dizendo. Porque como eram muitas pessoas, e naquela época não tinha microfone, que nem hoje, não tinha caixa de som, não tinha mesa, não tinha potência, amplificador, nada disso. Jesus falava, pregava no gogó, na voz, puramente. Então ele subiu na montanha de um jeito que a sua voz ecoasse, chegasse ao ouvido até daqueles que estavam no final.
E ali começou então a nascer os primeiros discípulos, que seguiriam Jesus por outros lugares bem mais distantes e se tornariam então apóstolos. Dentre esses que seguiram Jesus está Simão Pedro, que estava numa barca pescando, e Jesus passou e falou: ei, você, larga tudo e vem comigo. De hoje em diante você vai ser pescador de almas. Sem hesitar, ele larga tudo e segue Jesus. E então, é uma das primeiras pregações que Pedro escuta, é as bem-aventuranças. O que são bem-aventurados? São pessoas corajosas, que saíram da sua casa sem ter nem pão direito para comer, sem saber se tinham feito tudo em casa, se o pai ou a mãe ia deixar, o que o marido ou a mulher ia pensar, e simplesmente seguiu Jesus. São pessoas desbravadoras, corajosas? Não. Bem-aventurado significa felizes. Felizes. Felicidade. Jesus ensinava o caminho das bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Ensinava porque ensinar é transmitir conhecimento, não é isso? Sendo ele filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, Jesus era o único que possuía plenitude em felicidade. Ao olhar aquele povo, primeira coisa que Jesus vê: um povo carente. Largaram tudo e me seguiram, porque estão buscando algo para suprir as necessidades pessoais. Um povo desesperançoso, sem esperança. Se nós formos imaginar pelos filmes que nós vemos, e até pela própria história bíblica, a grande parte do povo de Deus sofria muito, não sofria? Porque os reis, que era até então a autoridade maior naquela época, os reis pegavam o povo para trabalhar, o povo morria para sustentar os luxos, a riqueza dos reis, enquanto a maioria deles morriam de fome e de miséria. Tinham pouco para comer, viviam com o pouco, na simplicidade, na precariedade muitas vezes. Então, Jesus olhou um bando de gente desesperançosa, sem esperança. Mas um povo que buscava o quê? Ter piedade, alcançar a piedade, alcançar a misericórdia de Deus, a complacência de Deus, para que pudesse intervir nas suas maiores dificuldades. Encontrar um povo sim sedento de justiça. Porque como é que nós plantamos, nós cuidamos de tudo, no final das contas, damos mais aos reis que vivem em palácios cercados de ouro, de riquezas, cheios de mulheres, não sei quantas mulheres, não sei quantos serventes, e nós aqui passando fome, os nossos filhos passando fome. O comum naquela época, quando um filho ou um jovem era escolhido para ser um soldado ou ser um servo do castelo, era como se fosse uma graça muito grande, porque era o melhor emprego que eles podiam ter. Teriam garantia de comer, ter onde morar. Então Jesus encontrou um povo nessas condições: desesperançoso, buscando por justiça, querendo misericórdia, querendo encontrar a verdade, querendo ter esperança, querendo ter paz. Um povo sofredor. E olha que interessante, Jesus estava no melhor lugar. O próprio Jesus vai dizer que ele não veio para os que estavam sãos. Ele não veio para aqueles que estavam bons, que gozavam da sua melhor condição financeira, de saúde. Jesus veio para os doentes. E quando ele fala doente, ele não fala só aquele doente físico, mas também espiritual, emocional, mentalmente. Jesus curava a muitos, e a própria palavra, antes do capítulo 5, os últimos versículos do capítulo 4, vai dizer isso. Jesus
percorria toda a Galileia, no versículo 23, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, trazia-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. Porque Jesus veio para aqueles que estavam doentes. Então, quando Jesus sentou-se ali na montanha, ele via a sua missão sendo realizada conforme a vontade de Deus. Porque Deus agia naqueles que de fato necessitavam. Então Jesus começa a pregar e a falar das bem-aventuranças. Interessante que ele não coloca assim: serão bem-aventurados aqueles que tiverem o coração pobre. Ele não diz que serão bem-aventurados aqueles que irão chorar, mas ele fala no presente: bem-aventurados são os que sofrem, os que choram, que têm um coração pobre. Ele fala no presente: os que estão caluniados, os que estão passando por sede de justiça. Ele fala no presente porque ele queria dizer para aquele povo: felizes são vocês, porque choram. Felizes são vocês que estão desesperançosos. Por quê? Porque vocês encontrarão em Deus a vossa esperança. Felizes são vocês que choram, porque é o Senhor, o próprio Deus, eu mesmo que estou aqui no meio de vós, que vou consolá-los. Olha que maravilha. E no primeiro momento aquele povo não compreendeu isso. É claro que de fato eles olhavam para Jesus e as pregações, e vendo Jesus curando, tudo aquilo atraiu o coração. E por isso que eles estavam lá. Porque foram atraídos pelos milagres que Jesus realizava. A própria palavra vai dizer que Judas, o traidor, se aproximou de Jesus. Sabe por quê? Porque no momento em que Jesus chega no meio do povo, ele fala assim: vocês julgam que eu vim trazer a paz? Mas eu vim trazer a guerra pela espada. Como que ele diz? Eu vim trazer logo a divisão. Ele vai dizer isso, a divisão entre muitos. Então Judas olha e fala: é o cara que eu estou procurando. Porque Judas era da banda esquerda, sabe? Que era contra os reis, contra os sumos sacerdotes, aquele povo que tinha autoridade. Judas olha e fala: é o cara, vai ser o líder que eu não tenho coragem de ser. Pensa como eu, mas eu não tenho coragem de fazer e assumir o que eu vim fazer aqui. Esse é o cara. E Judas começa então a seguir Jesus por isso. Logo depois ele vai entender que quando Jesus diz isso, é porque ele iria desconcertar, como o próprio Magnífica vai falar, né? Que Deus desconcertou o coração dos soberbos, tirou do trono dos poderosos. Então naquele momento, Judas espera algo de Jesus sem entender de fato para a missão. Mas quando Jesus fala àquele povo que felizes eram eles que sofriam, eles não compreenderam no primeiro momento. Não compreenderam que Jesus está falando naquele momento, no presente, no agora. Porque se eles se compreendessem que eles eram aqueles bem-aventurados, porque no coração daquele povo só havia tristeza. Vamos sair hoje na nossa cidade, nos lugares mais carentes que tem. Pergunta para uma criança, para um pai que passa fome, que vive na miséria, se ele é feliz. O que ele vai responder para a gente? Hein? É claro que não. É claro que não. Contra meu trabalho, eu ando muito em muitos lugares, a gente vê muita coisa. E quando a gente chega, o que a gente mais encontra é isso: a pobreza espiritual, a falta de Deus no coração, a falta de esperança que gera o comodismo espiritual e físico da situação. Mas que bom que aquele povo não estava acomodado, porque se eles tivessem acomodado na situação, eles não teriam seguido Jesus. Eles se movimentaram, eles saíram do seu lugar e foram ao encontro de Jesus. Então Jesus ensinava
Jesus transmitia esse conhecimento que veio de Deus. Felizes são vocês que necessitam de esperança, porque serão recompensados naquilo que buscam. Enfim, no resumo, Deus estava dizendo para aquele povo que quanto mais o povo precisasse de Deus, mais Ele se daria a eles. Quanto mais eles buscassem a Deus, mais eles encontrariam. Eles não eram infelizes, eles não estavam sozinhos. Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando que eles eram felizes sim, porque os olhos de Deus estavam sobre cada um daquele povo, se compadecendo. Então o Senhor começou a ensinar o caminho dessa bem-aventurança. E nós? Vamos esquecer um pouquinho, parar de falar um pouco daquele povo que passou. E nós? Você já parou para pensar na sua felicidade? Ou você se intitula infeliz? Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas você no seu coração, você se sente, se julga feliz ou infeliz? Com ou sem esperança? Buscando o caminho ou acomodado nas situações que você vive? Paralisado naquilo que você vive? O que é felicidade para você? E quando eu pergunto para você, eu estou perguntando para mim também. O que você entende por felicidade? Hoje em dia, o que a gente mais vê é a tal da teoria da prosperidade, não é isso? Alguém já ouviu falar? Teoria da prosperidade? Tá difícil? Nem não consigo emprego, o que eu ganho não dá para nada. E é tanta coisa, tanta miséria, tanta pobreza. Aí eu entro na igreja. E cada noite tem a noite, né? De bênçãos e mais bênçãos sobre muitas coisas. E tal noite é a bênção do emprego. E não é emprego de assalariado, não. A teoria da prosperidade não pega emprego assalariado, salário mínimo, não. Não dá pra nada, né? Salário mínimo. É salário alto, é cargo bom, é emprego bom. E o povo gosta, e o povo clama, e o povo pede. E é interessante. E quando o povo vai dar o testemunho, e eu vi um desses dias, fala, irmão, como é que era a sua vida? Quando eu entrei aqui, eu não tinha dinheiro mal para comer, dava só para as contas do mês, pegava ônibus, não sei quanto ônibus para chegar no serviço, a minha vida estava